Bem-vindos ao canal Barbosa Paulo André. Eu vou falar um pouquinho sobre. Vou falar muito aprofundado, porque eu não pesquisei muito. Apesar de eu ter pesquisado anos anteriores mais sobre cristianismos orientais ou catolicismos orientais. E o texto que eu vou ler não é meu, eu esqueci de anotar de quem é e fiz algumas adaptações na introdução e acrescentei quais igrejas orientais existem e não cito. Então vamos ler aqui, vamos aprender juntos. As igrejas católicas orientais são ilustres, desconhecidas para nós. Adoramos trechos da sua liturgia, ora algumas preces orientais e ler sobre a vida dos santos católicos do Oriente. Mas quando se trata concretamente de conhecer quem são estes cristãos, sabemos quase nada deles. Nós nos acostumamos a considerar a Igreja Latina como sinônimo de Igreja Católica. Observação: se a gente ir no credo, Igreja Católica, não existia a instituição católica apostólica romana. Daí a gente, no credo, Igreja Católica são todas igrejas cristãs. Até as protestantes, podem ser pentecostais, são católicas, porque são cristãs. Então é isso, você vai saber vazio. É sinônimo de Igreja Católica, uma vez que historicamente a maior parte das comunidades orientais separou-se da comunhão restante da Igreja Latina. Entretanto, as igrejas orientais unidas a Roma são tão católicas, apostólicas, quanto a Igreja Latina. E se chamarmos nossa igreja, a Igreja Ocidental Latina, Igreja Apostólica Romana, é porque o sucessor de Pedro, que não é Pedro, tem sua sede na cidade eterna, e não porque nossa igreja, ou a igreja do autor, no caso, é restrita à cultura e liturgia romana. Como é difícil encontrar um bom material a respeito das 23 igrejas orientais, este texto foi preparado para apresentar os 5 ritos. Sírio-caldaico ou sírico-oriental, o sírico ou sírico-ocidental, o copta, o armênio e bizantino. Eles englobam algumas variantes, como a sírio-malambá, a maronita e ucraniana. A Igreja Católica nasceu com uma pluralidade litúrgica riquíssima, uma vez que os apóstolos não hesitavam em absorver na liturgia os elementos culturais sadios dos povos por eles evangelizados, resultando assim em diferentes tradições litúrgicas. Após o fim das grandes perseguições, os principais centros cristãos da antiguidade sistematizaram seus ritos, que no Oriente deram origem às 5 liturgias. Vamos à primeiro rito. Rito sírio-caldaico. A divina liturgia dos santos Adai e Mari, em uso por 2 igrejas sírias, utilizada pelos cristãos evangelizados por São Tomé
na Pérsia e na Índia. Após o martírio do patriarca Baboai, em 484, em menos de 20 anos, o controle da Igreja Caldaica passou aos nestorianos. Arrastaram os indianos ao mesmo cisma. A Igreja Síria do Leste, que é a Igreja Caldaica, foi gigantesca na Idade Média, com milhões de fiéis, até ser totalmente destruída por perseguições movidas aos mongóis maometanos, como Darmalão. No século XIV, boa parte dos caldaicos retornaram à Igreja Católica a partir da liderança Simão Sulaca, sagrado patriarca pelo Papa Júlio III. E por volta de 1555, já os indianos entraram em comunhão com Roma no Sínodo de Diaburgo em 1599, estabelecendo a Igreja Católica Sírio-Malambá. Então, as igrejas suiúres, em termos jurídicos, então, mas no contexto da Igreja Oriental, é tipo uma igreja episcopo-congregacional. É a Igreja Católica Caldeia e a Igreja Católica Sírio-Malambá. Agora, a Igreja Síria e a Igreja do Rito Sírio, né? A Divina Liturgia de São Diago é utilizada pelos fiéis sírios, 3 igrejas suiúres. A maior parte deles separou-se da comunhão católica após o concílio de Calcedônia, mas por conta de ressentimento com atitudes arrogantes dos imperadores bizantinos em tratar os súditos não gregos do império do que efetivamente por razões teológicas. Os fiéis permaneceram unidos à igreja e foram chamados melquitas, e aí, na Idade Média adotaram o rito bizantino. No século XVII, o patriarca sírio André Akjan entrou em comunhão com Roma no ano de 1930. O bispo indiano Marivanius, da Igreja Malankara, que adotara o rito sírio no século XVII, fez o mesmo caminho. Já os fiéis maronitas do Líbano nunca romperam com a Sé romana e são célebres pelo grande número de seus santos, sendo o principal o São Charbel Marquilhou. Igreja Maronita esteve em comunhão com Roma, união oficial reafirmada em 1182. Igreja Católica Sírio-Malancá e Igreja Católica Síria. Agora o rito copta. O rito copta é a Divina Liturgia de São Basílio, empregada pelos coptas cristãos do Egito e pelos etíopes por eles evangelizados. Separarão-se da Igreja no mesmo contexto das mensagens dos sírios. Apenas no século XIX e XX estabeleceram-se comunidades católicas coptas,
tem 3 igrejas suiúres, todas muito pequenas. A do Egito, da Etiópia e da Eritreia. Rito católico copta, mas o rito litúrgico é o guês, uma língua já não utilizada mais, mas utilizada no rito copta. Isso é no Egito. Igreja Católica Etíope e Igreja Católica Eritreia, na verdade. Essas duas últimas igrejas, suiúres coptas, a Igreja Etíope e a Igreja da Eritreia, no contexto geopolítico, porque teve um acordo, não lembro o século, se foi século XX ou século XIX, acho que foi século XX, se for pesquisar, que a Etiópia vendeu o litoral para a Itália. Depois houve alguma coisa que a Itália, o litoral se tornou independente da Itália, não se unificou com a Etiópia ficou sem litoral e ficou um país independente, mas com escultura etíope. Agora o rito armênio, empregado exclusivamente pelos fiéis desse povo, separaram-se da igreja da Calcedônia na Idade Média. O rei armênio da Cilícia uniu-se com Roma, mas foi conquistado pelos maometanos em 1375. No século XVIII, um grupo armênio uniu-se a Roma. A figura do cardeal Pedro Akagenian, prefeito da congregação, para a propagação da fé. Foi um insigne nome católico armênio no século XX. Sua liturgia compartilha uma origem comum e certas semelhanças com o rito bizantino. A Igreja Católica Armênia, o nome é esse. Vamos lá para o rito bizantino. O rito bizantino, a divina liturgia de São João Crisóstomo, é empregada por 14 das 23 igrejas suiúres. Então a gente viu somente 19 igrejas até agora. 9 igrejas, né? Cada uma delas tendo um caminho próprio de volta à comunhão com Roma. Os maiores são os fiéis ucranianos e os melquitas. Igreja Católica Ucraniana, Igreja Católica Bizantina Bielorrussa, Igreja Católica Bizantina Albanesa, Igreja Católica Bizantina Eslovaca, Igreja Católica Bizantina Húngara, Igreja Católica Bizantina Rutena, Igreja Grego-Católica Croata, Igreja Grego-Católica Romena unida com Roma. Falta mais algumas igrejas aqui para eu falar. Usar uma mão para uma coisa, outra mão para outra, isso não dá certo. Igreja Grego-Católica Melquita, Igreja Católica Bizantina Grega, Igreja Católica Búlgara, Igreja Católica Bizantina Russa, Igreja Grego-Católica Macedônica e Igreja Católica Ítalo-Albanesa. Esteve sempre em comunhão com a Igreja Católica. Vou dar um breve relato
sobre a minha primeira visita a uma liturgia oriental, minha única até agora. Foi lá em Belo Horizonte, sou de Campos 50 Casas, uma igreja com um rito belíssimo. Eu fiquei imerso na liturgia, arquitetura muito diferente das igrejas católicas latinas de Roma. Então eles têm um jeito muito específico. A igreja de São Jorge, a ortodoxa de São Jorge, faz parte da diocese de São Paulo e todo o Brasil. Então é uma igreja antioquina, então tem a ver com... Eu não sei muito bem explicar qual é a diferença, mas é bizantino, o rito é bizantino. Mas é algo... A liturgia para mim foi apaixonante. Então é algo incrível para mim ter tido essa experiência de visitar uma igreja ortodoxa. Então tem diferenças teológicas das igrejas orientais com a igreja católica. Uma delas é o purgatório. Na igreja oriental não existe o conceito de purgatório. Maria não é imaculada, tem devoção a Maria, mas não, ela não nasceu sem pecado, como os católicos acreditam, os católicos romanos. Então é isso. Deus abençoe a todos. Esse foi o vídeo. Tchau.